Olá, amigos empresários, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu estou com o meu amigo Edson Dantas, que eu tive a honra, né, de poder trazer aqui no oitavo episódio da primeira temporada. E gratidão, meu amigo, por ter Show. vindo aqui, aceito o convite de supetão, mas veio. É isso mesmo. E é como você Pronto? diz, né? Quem é pronto já nasce, né? É verdade. E Pronto e aí, preparado. isso, nasce preparado. Irmãozão, e gostaria de saber de você, qual a principal dor hoje que o empresário tem no segmento de embalagens? Eu gostaria que você falasse um pouco aí, contextualizasse um pouco aí também a sua história e Sim, depois falasse aí sobre essas dificuldades que os empresários têm principalmente no seu segmento. bom segmento, né? Bom Bom, dia, Cleito, bom dia o pessoal aí, os seus telespectadores, né? O público. Eu vou fazer aqui uma autoapresentação rápida, né? sem problema. Fica à vontade. Meu nome é Edson Dantas, eu sou o diretor-geral da Seridoplast, uma empresa que já está no mercado há 24 anos, né? E uma empresa que começou muito pequena, né? Apesar de hoje ser uma empresa de médio porte, mas uma empresa que começou muito pequena, na verdade, praticamente só com o meu esforço mesmo de mão de obra. Eu mesmo é quem comprava, vendia, separava, Eu, empresa, entregava. todo mundo. Isso, exatamente. Então a gente começou do zero, né? Eu, assim, para ser bem sincero, no ramo de embalagens, né? Eu não tenho uma dificuldade específica para o ramo. Uhum. Eu tenho a dificuldade específica para... A gente hoje tem duas lojas de varejo, né? Estamos com um projeto bem adiantado da terceira loja, na capital do estado. E eu tenho uns problemas recorrentes, né, de empresa, né? De comércio, a gente tem o viés atacadista também. A gente atende todo o estado, todas as cidades. A gente tem muitos problemas direcionados a essa parte de logística, né? Muito complexo. Então, um dos problemas é a logística. Isso, exato. A gente tem a logística própria, né? Tem os caminhões, aí tem essa parte aí de manutenção, de, de... O nosso estado hoje sofre, né? Com a questão de infraestrutura, as estradas bem Esburacadas. esburacadas, precisando de manutenção, o estado não chega junto. Em geral, assim, a maior dificuldade é a gente paga muito imposto, mas a gente não tem um retorno, né? Assim, não gosto de estar só culpando o Estado, acho que cada um tem que fazer sua Sua parte. parte, né? E isso aí também não é um fator limitante, não, né? Mas que realmente atrapalha, atrapalha, né? Essa parte de retorno, de infraestrutura, né? Mais segurança, a gente gasta hoje muito com segurança, né? Para poder nossos colaboradores terem Um conforto. um conforto, trabalhar um pouco mais com segurança, enfim. E os problemas do dia a dia, né? Relacionados a RH. Eu acredito, né, que baseado, eu já vi a sua estrutura, achei bem interessante, mas eu tenho quase certeza que também dos grandes problemas no seu segmento, pelo fato de ser produtos muito volumosos, eu acho que é o espaço físico, né, porque você tem que acumular muito produto para poder, como se diz assim, é um material leve, mas é um material que requer muito espaço físico, né? Seria uma das dificuldades também para o seu segmento e quem trabalha no seu segmento, o espaço físico? Cleito, essa parte de armazenamento realmente é um gargalo muito forte nesse ramo. O produto é muito volumoso, não tem um valor agregado tão alto. Acaba que o seu metro cúbico de depósito ele se torna caro, né? Então, a gente tem inclusive um projeto, né, na construção do CD, em Cruzeta mesmo, que é a nossa matriz. Hoje são três ou quatro lojas. Hoje são duas lojas, né? São duas lojas e um CD, né? A Três. gente, a gente tem um CD que de lá a gente envia material e mercadoria, tanto para as duas lojas, né? Como para todo o estado, né? Os clientes que a gente atende via representantes comerciais.
Hoje a gente tem 15 representantes comerciais distribuídos aí em todo o estado. E a gente tem 2 representantes comerciais também na Paraíba, né? Aqui a gente atende o sertão da Paraíba aqui, que é bem próximo aqui a gente. Então, mais fortemente Rio Grande do Norte e divisa ali com a Paraíba, algumas cidades da Paraíba, é isso? Isso. A Paraíba a gente começou a atender organicamente, né? O pessoal começou a ligar. Tem uns clientes já pelo fato de Caicó, né? A gente tem uma loja aqui em Caicó, é muito próxima à Paraíba, né? Praticamente divisa, Aham. né? Então, o pessoal anda muito em Caicó. E começou essa relação através da loja de Caicó. Acabou que a gente colocou um representante lá para fazer algumas cidades mais próximas, que a gente viu que o cliente sempre estava ligando, aí a gente começou a dar uma atenção mais especial, né? A gente atende, apesar da gente ter o varejo ca- voltado para embalagem descartável, produto de festa, confeitaria, né? A gente atende muito esse segmento. A gente tem um varejo, mas a gente atende em atacado também esses nossos, digamos, entre aspas, concorrentes, porém clientes, né? A gente tem essa parte de atacado que a gente atende esse pessoal. Na sua fala que você acabou de dizer aí, tinha um gancho que eu queria pegar sobre organicamente, você falou. E puxando agora esse organicamente para as mídias digitais, porque hoje quem não está nas redes sociais, nas mídias sociais, ele está fadado realmente a ficar para trás. E eu pergunto a você, em que nível de maturidade hoje a sua empresa se encontra em relação às redes sociais? Como é que você faz esse trabalho, se você não faz? E qual a sua opinião em relação a isso? Com a abertura do mercado aqui para Caicó, há 6 anos atrás, a gente se preocupou muito com essa parte de rede social, que a gente tinha uma rede social fraquinha lá para Cruzeta mesmo, uma coisa bem amadora, né? Com a nossa entrada aqui, a gente se preocupou com isso. A gente inicialmente fez um trabalho até hoje a gente faz com um trabalho via Facebook e Instagram, Uhum. sempre com parceiros, né, profissionais. Tanto na retaguarda, organizando a rede social, como também com parceiros que hoje está muito pujante essa parte dos formadores de opinião das redes sociais, né? Que são os influencers, né? Então a gente teve parcerias aí com... Eu sempre procuro regionalizar. Eu acho que, por exemplo, a gente tem influenciador que tem 3 milhões de seguidores. É no Brasil inteiro. Então, assim, como o nosso foco é aqui dentro do estado de Paraíba, eu procuro pegar pessoas que têm relevância aqui. Perfeito. Por exemplo, um influenciador de Caicó, um influenciador do Rio Grande do Norte, porque ele vai atingir, né? Se você prestar atenção nos seguidores dele, por exemplo, um bom influenciador aqui, ele tem 100 mil seguidores para baixo, porque é uma questão regionalizada, né? E é o público que eu quero atingir, né? Inclusive, a gente sempre obedece um raio de, no máximo, 400 quilômetros quando a gente vai fazer impulsionamento, Uhum. porque a gente tem essa visão, né, de atingir esse público regional, né, que é o nosso público. Você falou aí um ponto interessante que é justamente influenciador e que eu concordo em grau, número e gênero do que você está falando em relação a contratar influenciadores regionais, porque influenciador é aquele que converte. Por exemplo, você pega um influenciador que não tem nada a ver com o seu nicho, ele vai mostrar a sua informação para muita gente, mas o que importa é o quanto essa pessoa está convertendo. Então, nada Exatamente. adianta a pessoa ter 1 milhão de seguidores, mas que de fato não está convertendo nada em venda para você. E eu digo muito aí para as pessoas que estão nos vendo aí que é, me- é, tem que medir, né? Então, assim, não existe a fórmula mágica, não existe a bala de prata. Existe o quê? É testar. Então, foi o que ele fez. Então, ele começou a sentir, começou a qualificar melhor as pessoas com que ele estava contratando e, naturalmente, começou a ter o resultado, não é isso? Exatamente. Bacana. E qual é a dica que você daria aí, por exemplo, para aquelas pessoas que eu percebi o seguinte, nessa pandemia que tivemos, eu identifiquei vários empresários que nem sequer têm rede social.
E passou toda a pandemia, aí quase 3 anos de pandemia, e nem sequer ainda também cuidou a fazer. E, tipo, teve empresas dessa aí que eu encontrei que fechou, e eu tive empresas aí que eu conheci que triplicou seu faturamento, né? Isso. Então, assim, qual a dica ou o conselho que você deixaria aí? Dá um conselho para esse pessoal aí que ainda está nas redes sociais que não está. E qual o conselho que você daria? Sim. É assim, a gente tem que entender que toda tendência, toda mudança cultural, ela tem que ser acompanhada, né? O comércio, ele, ele vive em constante mudança, né? O consumo vive em constante mudança. Então, se o seu consumidor, ele passa a exigir a sua presença numa rede social, você tem que fazer com que a sua empresa esteja presente na rede social. Não é o que eu gosto, é o que dá resultado na minha. Exatamente, não é o que eu gosto, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito fraca, pessoalmente, de rede social. Minha rede social ali, familiar, eu não gosto de seguir influenciadores a nível nacional, nem artistas, porque isso é uma opinião pessoal minha, né? Mas eu sou um cara de uma geração, eu não sou da geração Z, né? Então, assim, a turma que tá chegando agora aí é uma turma que não tem contato, por exemplo, com televisão, praticamente, né? Eu vejo tenho um filho de 8 anos, ele não tem nenhum programa de televisão que ele assista. Ele é o quê? É YouTube, as redes sociais Os ainda streams. são bloqueadas para ele, né? Pela idade, a gente não permite, mas ele já. O acesso que ele tem a mídias é todo via internet, né? Aplicativos de streaming, Netflix, YouTube, né? Ele assiste lá os videozinhos dele lá infantis que a gente sempre acompanha. Mas assim, acabou que hoje na minha casa tem, sei lá, 3 televisores. Eu acredito que só tem um, que é o do meu quarto, que pega a rede aberta, né? A gente tem lá um receptor que pega a rede aberta e, quer dizer, então essa turma hoje de 15 anos para baixo, que são os nossos, daqui a 5 anos, são pessoas já de maiores, já são consumidores, já estão no mercado de trabalho, né, prontos para consumir, elas não vão ter praticamente acesso às mídias que nós tínhamos acesso, né, que era televisão e rádio, entendeu? Praticamente você não tem mais hoje. Você chega numa loja de eletrodoméstico, praticamente não se vende mais rádio, né? A gente escuta a rádio quando está dentro do carro. Então, pronto. Eu E até. particularmente não escuto mais. Eu tenho 42 anos e já não escuto mais rádio, né? E Infelizmente, assim, uma mudança cultural que está vindo. Eu vou daqui para Natal, vou daqui para Recife, eu tenho lá, ou escuto música, um podcast. ou podcast, né? Ou o audiobook, né? Isso. Hoje eu praticamente minha rotina é muito pesada e eu passei praticamente 2 anos sem ler um livro e comecei a sentir falta disso, né? Apesar de eu não ser formado, mas eu me considero um autodidata. Eu gosto sempre de estar me informando, principalmente sobre mercado, sobre o meu ramo, sobre Coisas que você. É o que eu digo muito. Não adianta você ler qualquer coisa. Seja intencional em tudo que você vai fazer. Então, poxa, se eu quero ler, o que é que eu quero ler que eu possa crescer junto com essa leitura? Então, é como você exatamente. diz. Então, como vender mais, como ser um líder melhor, como melhorar sua comunicação. Então, assim, Profissionalmente, né? E também pessoalmente, né? Crescimento profissional e pessoal, né? Então, assim, volta, né? Me estendi um pouco aqui a sua não. pergunta, mas vou voltar aqui, né? A dica que eu dou é que você seja resiliente, né? Você como comerciante, você como empresário, você como empreendedor, eu gosto muito da expressão empreendedora, eu fujo um pouco dessa expressão empresário, né? Até porque criou-se uma conotação negativa em cima da expressão empresário, né? Empresário nada mais é de uma pessoa que toca uma empresa, né? Seja ela tamanho qual tamanho seja. Às vezes você é um empresário numa empresa de uma pessoa só, que é você mesmo, né? Mas meio que tornou-se uma expressão um pouco negativa, né? Tipo empresário, né? Mas eu gosto mais da expressão empreendedor, né? Porque você empreende em qualquer ramo, né? Você pode ser um advogado e um empreendedor, né? Montar um escritório e colocar cinco parceiros seus para trabalhar com você, né? Empreendendo ali naquele ramo de serviço, né? De prestação de serviço.
Então, o empreendedor, ele realmente tem que estar antenado às mudanças, né? Aquele que se adapta é aquele que vai chegar na frente. Quem tem maior poder de adaptabilidade, ele tem realmente um passo na frente dos seus concorrentes. Foi o que aconteceu exatamente na pandemia, né? Teve restaurante que fechou e fechou. Teve restaurante que montou o delivery, que foi onde entrou a minha parte de descartável embalagem. A gente começou a vender bem mais essa parte de marmita, uma sacolinha personalizada, mais organizada. Higienização, né? Exatamente, em E eu vez de ir numa acredito. sacola de plástico, que é uma coisa mais gordurosa, vai numa sacolinha de papel, que é uma coisa mais higiênica, que absorve a gordura, né? Às vezes, essa questão do fast food. E você prestar atenção, mudança de hábito e comportamento. Então, a questão do álcool. Então, passou, mas continuou ainda o pessoal usando o álcool para fazer higienizações da mão, assim como também a questão, como você falou aí, do food, né? As sacolas começou a vir num isoporzinho. Então, é um tipo de hábito que mudou que não volta mais. Então, a tendência ficou e não se mexe mais nisso. Eu também acho. Eu acho que as mudanças vieram para ficar. A gente realmente tem que se adaptar e tem que trabalhar em cima disso, né? Quem é comerciante, ele tem que ter uma coisa na mente: vendas. Você tem que vender. Então, a venda, ela está dentro do consumo. Se o consumo começa a mudar culturalmente, você também tem que mudar. Se você continuar ali batendo naquela mesma tecla, vai acabar que você vai perder consumidores, você vai perder clientes, vai perder venda e acaba realmente ou entrando em dificuldade ou fechando, ou sendo devorado pelos os seus concorrentes que estão mais antenados do que você, né? Eu costumo dizer o seguinte, Edson, que venda cura qualquer coisa. Cura. Porque com o aumento de venda, você tem um aumento de receita, com o aumento de receita, você consegue executar, melhorar, contratar, enfim, consegue se adequar ao que o mercado está pedindo. Pegando também um gancho aí no que você falou aí um pouquinho atrás aí sobre a questão da leitura, né? Você disse que passou quase 2 anos sem ler livro, tal, Sim, tal, sim. tal. E pegando um pouco sobre a sua fala aí, a questão da ambiência e a questão da praticidade em você começar a fazer um determinado tipo de ações, você muda o ambiente. Exemplo, eu também cheguei a uma época que eu fiquei um pouco afastado das leituras e eu disse, cara, como é que eu posso incentivar os meus filhos a lerem? Se Isso. eles me verem lendo, né? Então eu criei esse hábito em casa, meia hora, todos os dias eu sento eu e meus 2 filhos e a gente vai fazer uma leitura. Cada um vai escolher um livro que quer ler. E esse hábito, ele começa a se tornar tão dependente que depois que cria um hábito, independente de eu estar ou não, muitas das vezes eu estou viajando, estou em São Paulo num curso ou algo do tipo, minha esposa manda um vídeo, eles lendo. Então, o hábito, não seja ele só na leitura, mas pode ser na educação física, seja em alguma rotina que ele faça cotidianamente, então faz com que ele performe. Então, a leitura é um dos, né? A atividade física, eu faço, então eu quero que eles façam. Então, para que eu faça e motive, então eles têm que fazer também. Enfim, só para fazer um adendo aí do que você falou, que é importante. Mesmo jeito é redes sociais. Para quem não faz, faça. Por quê? Porque se você não tá, seu concorrente tá. Tá. E aí você vai ficar para trás, e aí depois que o seu concorrente encorpar, engrossar o cangote, como a gente costuma aqui dizer, meu amigo, daqui que você vai criar fôlego já foi, já passou. Então, não adianta tomar a decisão certa, mas no momento errado. Por quê? Porque o leite já derramou, não é, eu quero ir agora. Não, agora não dá mais, filho, as inscrições já se encerrou. Né? Então, muitas das vezes o cara toma a decisão certa, mas infelizmente no momento errado. Então, do mesmo jeito isso aí. Tem que entender o momento, para que nesse momento você se posicione em cima do que está acontecendo para poder você ser mais assertivo. E eu gostaria aí, meu amigo, já nos finalmente aqui, né? Queria Certo. conversar muito tempo aí com você, outras oportunidades vão vir. Certeza. Gostaria aí que você aí deixasse alguma mensagem para os empresários que quer empreender, mas tem dificuldade ou tem medo. Qual a palavra aí motivacional aí que você deixaria para a galera aí? Gostaria que você olhasse aí para a câmera aí e deixasse essa mensagem. É, rapaz, eu sempre deixo como mensagem, certo?
o slogan da minha empresa, né? Acreditamos na força do trabalho, certo? Então, esse slogan, ele puxa muita coisa. Quando você acredita na força do trabalho, você não desiste. Isso aí é o primeiro ponto. Não desistir. Qualquer projeto que você comece, eu digo muito, não existe o projeto certo. Existe você fazer o Ele dá projeto certo. dar certo. Então, é você ter a capacidade de mudar na hora certa. Você começa um projeto às vezes e você, eu digo muito, pronto, eu estou abrindo agora uma loja em Natal. Eu tenho toda uma projeção de como essa loja vai ser. Mas quem vai mandar nessa loja vai ser o mercado consumidor de lá. Não vai ser eu, como gestor da loja. Vai ser o consumidor. Se o consumidor está querendo, se o consumidor está querendo algum nicho de produto especial, a gente tem que fazer a pesquisa do mercado e tem que começar a trabalhar com aquele nicho. Por exemplo, a loja de Caicó, eu vendo uma cidade de 7 mil habitantes, né? Cidade muito pequena. Minha primeira loja foi lá. Então, O consumo lá é um. o consumo, exatamente, a cultura do consumo da minha cidade de Cruzeta é uma. Quando eu vim para Caicó, uma cidade já de 70 mil habitantes, que atende 120 mil habitantes de cidades circunvizinhas, né, que aí vai de 70 para quase 200 mil habitantes, a gente já começou a entender um mercado mais abrangente, um mercado mais exigente, um mercado mais que exigia alguns produtos que a gente não trabalhava. Então, em vez de eu dar as costas para essa realidade, o que foi que eu fiz? Eu abracei, né? Claro que você não vai botar tudo que a pessoa procurar na sua loja, você não tem nem Uhum. condições de botar, né? É a regra de Pareto, 80-20. O que é que mais perto que vai dar retorno? Exatamente. Então, você tem que estar, principalmente dentro do seu nicho, né? Se você está num nicho ali, você está num ramo, você está pretendendo atender a necessidade daquele mercado, e o cliente começa a procurar aquilo ali, você tem que, no mínimo, começar a pesquisar o mercado daquilo ali, né? Qual é o melhor fornecedor, qual é o melhor... A gente trabalha com indústrias, né? A gente hoje tem na nossa base mais de 50 indústrias do Brasil inteiro, principalmente nessa parte de doceria, né? A gente trabalha com indústrias aí de nível nacional, como Jazan, Harold, a parte de descartáveis, Só como gigante. isso, Ultra Plast, que é a maior fábrica do Brasil, que é aqui em Maceió, a gente tem uma parceria muito forte com eles. E a gente tem parcerias com Galvanotec, que é no Rio Grande do Sul, né? Uma empresa gigante. Mas, tipo, eu abri uma empresa concorrente à Galvanotec, né? Que é de um amigo meu, Alex, aqui em Maceió. O cara tá com a mesma qualidade, né? E a gente tá conseguindo até pelo distanciamento. O produto, não é que o produto dele seja mais barato que Galvanotec, porque não existe isso, né? Tem uma régua ali que ou você trabalha com preço ou você trabalha com qualidade, né? Ali é uma linha um pouco tênue para você conseguir conciliar, né? Mas o que é que a gente conseguiu baratear nesse produto? A gente conseguiu frete. Eu Mais próximo. tô a 500 quilômetros aqui de Maceió, né? E eu tô a 4.000 quilômetros da Galvanotec. Dá uma diferençazinha no frete, Isso, viu? exatamente. Então, e um produto volumoso, né? Como eu falei no início, né? Um dos gargalos que você bem observou no meu ramo é volume, né? Então, uma carreta lá para me pegar custa a Bitrem, ela custa hoje em torno de 45 a 50 mil reais para vir de lá para cá, né? Eu vou ter que colocar isso no frete. Aqui em Maceió, o meu caminhão vai numa despesa de 4.500 já frete próprio. Caramba, 10 vezes mais barato. Então, pronto, tá aí é o X que eu tô É contando aqui saber com os fazer uma boa concorrentes. compra. Eu tô E aí, aqui e aí, entregando meus segredos aqui, né? Minha receita de bolo aqui pro concorrente, mas não tem problema não. não, tem problema. Informação a gente tem que compartilhar, eu digo muito. Eu sempre converso com meus clientes, que são meus concorrentes. Eu adoro ensinar caminhos. Eu adoro dizer tudo que eu estou fazendo que está dando certo, eu gosto de replicar. É claro que tem algumas coisas que são segredo de negócio, a gente não pode estar dizendo tudo, mas eu acho que não vai impactar no meu negócio eu encaminhar ali um E cliente ajudar. meu, ajudar em uma coisa que eu já passei, que eu já sofri, né? A gente chegar e eu acho que isso só tende a somar, É, você só tende a crescer. Quem tem o perfil de replicar informações, de treinar,
é um bom líder. Esse é um bom líder. Aquele Exatamente. que treina, capacita, que não tem medo de falar. Eu também, se eu tivesse esse mesmo pensamento que, se eu não tivesse esse pensamento que você tem, né? Eu sou bem alinhado com o que você pensa e compactua, que é a questão de treinar, de compartilhar, de disseminar conhecimento, não reter, abrir as comportas. Por quê? Porque quanto mais você ensina, mais pessoas boas você vai atrair para perto de você, né? E é o que eu digo muito aí é o pessoal. Aquele que desiste no meio do caminho nunca vai chegar em lugar algum. Porque sempre quando você tem um plano B, você sabota o plano A. E até como você disse, cara, tem que fazer dar certo. Então eu vou abrir lá, vai aparecer desafio, não tenho dúvida, vai aparecer muito problema, mas é fazer acontecer, fazer até dar certo. E não você já ir com o plano B, porque toda hora você vai querer se sabotar. Então eu digo muito ao pessoal aqui, cara, a gente só tem um plano A, a gente vai ter que fazer com que isso aqui dê certo. E amigão, meu irmão, Anderson, muito obrigado pelo convite, viu? Nada. Gratidão. E é isso aí, pessoal. Estamos finalizando aí. Segue aí o Polo de Mídia Vigo, @Polo de Mídia Vigo. E até a próxima. Show, valeu.